Muito bem. Antes de mais, obrigado. É um privilégio estar aqui. A conversa, e bem, foi-se bifurcando por diferentes temas, mas eu vou tentar começar pelo princípio. No início desta conversa foram mencionados 3 grandes palavrões: resistência, protesto e o sublinho direto, que o Rui fez questão de sublinhar, e o Paulo, que evitou usar resistência e preferiu dissidência. Eu tento concordar, de facto. Eu acho que a arte não tem a mais pequena condição de ser um veículo de protesto direto, pelo simples facto de não consegue mobilizar. O protesto requer massas e a arte tende a ser exatamente o percurso, provocar um percurso exatamente oposto, um percurso interior, um percurso de reflexão, mas que dificilmente conduz à mobilização. Pode conduzir à mudança de estado de espírito, de opinião, mas sempre numa experiência muito individual e individualizante até. Isto vamos sempre a ver a arte como uma espécie de zona desmilitarizada, uma espécie de último reduto, uma zona onde de alguma forma estaríamos sempre protegidos dos elementos que são agressores. E é um privilégio muito grande ter-vos aqui, porque, e feliz, e ignorância da minha parte, eu não conheço bem o trabalho do João Queiroz, nem do José Neves, mas conheço relativamente bem dos outros 3, e sempre encontrei um ponto convergente na produção de todos. E eu acho que foi de facto, não sei se intencional, se não, a criação destas zonas desmilitarizadas, destas zonas onde de alguma forma existia uma proteção. Isso eu vejo no trabalho do Rui, porque é preto mate e não há reflexos. Portanto, de alguma forma o Pedro tende a criar uma espécie de oásis para a luz. E parece que o trabalho numa floresta é uma espécie de buraco negro. A luz tende de alguma forma a refugiar-se e a ser atraída de uma forma perfeitamente irresistível para aquela zona. A floresta torna-se negra, apesar de luz. E o mate está aí. O trabalho do Pedro Costa, não sei se pelas dificuldades que o Pedro Costa se sentiu sempre em reunir os recursos, se calhar, para ver alguns filmes, o Pedro transformou isso numa linguagem que todos reconhecemos, mas a dada altura terá sido talvez uma dificuldade, não conseguia ter os recursos, por exemplo, de luz, para filmar certo tipo de cenas. E, portanto, o trabalho do Pedro acaba a ter uma relação com a luz em que ela também parece procurar lugar para se refugiar. E o Paulo, que eu tenho o privilégio de ter uma relação de amizade pessoal, disse-me não há muito tempo que as fotografias deles eram provavelmente das mais luminosas que se podiam existir. Estavam cheias de luz, quando o Paulo é conhecido, como ele próprio diz, pelo fotógrafo do escuro, do preto. É interessante porque, de facto, imaginemos que a pouca luz que sai das fotografias do Paulo só é possível de sair imaginando por trás daquela película muita luz. Um clarão tremendo do qual não se consegue olhar. E, portanto, mais do que uma pergunta para vocês, eu queria partilhar uma reflexão em que me parece que, de facto, mais do que uma resistência, se calhar mais do que uma dissidência, parece-me que a arte tem este papel de ser um refúgio de sanidade e levá-lo talvez para aquilo que eu considero pessoalmente uma das maiores obras artísticas de sempre. São aquelas, penso, 4 km entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, aquela zona neutra, franca, desmilitarizada, sem nada, em que de um lado da Coreia do Sul temos alguns indícios de normalidade, do lado da Coreia do Norte temos uma espécie de cidade fabricada, fantasma, inclusive com manequins que fingem estar a trabalhar, que agora já devia ser atualizado porque os computadores já são de outra geração, que têm das janelas. Mas de facto aquela zona entre estas duas Coreias e uma zona que aparentemente nada acontece, mas onde tudo acontece. Para onde as duas Coreias olham, para se olharem uma à outra.
e eu vejo isso na arte que vocês produzem. Não é a mesma pergunta e também não vai ser a mesma resposta. Eu gostei dessa aproximação a várias características, pelo menos aparentemente comuns ao nosso trabalho, não ao João Queiroz nem aos Enéas, mas ao nosso. E eu acho que o ser o preto ou ser a escuridão são coincidências, talvez, não é? Porque o preto é a ausência de luz, não é? E no meu caso concreto as esculturas são pretas para absorver a luz e para não existirem, não é? Claro que não é bem conseguido, mas tento. Mas o mais importante aí, e tem a ver com esse espaço entre as duas Coreias, é o vazio. Ou seja, no fundo, tudo isto bem exprimido, chegamos à conclusão que os artistas se movem tão próximo do vazio, tão próximo do nada e da imobilidade, não é? Quer queiramos, quer não. Há pelo menos os artistas que nós, ou eu, apreciamos, há uma imobilidade, há quase um nihilismo de intenção que do que estamos a falar não é do preto, nem do baço, nem da sombra, é muito mais do vazio, onde, por exemplo, uma pessoa como Samuel Beckett insistia em pôr palavras. E esse vazio às vezes pode ser branco, outras vezes pode ser preto, mas é sobretudo essa terra entre os dois países onde nada acontece e é um reflexo do vazio. Eu acho que quando chegamos a esse ponto de investigação, aproximamos mais do vazio do que de uma cor qualquer. A menos que o João Queiroz ache outra coisa. Nós vimos um filme que é a leitura de uma carta, que tem profunda música do Xambra. Não há na mesa um representante nem dos músicos, nem dos escritores. E eu não percebo porquê. No fundo, a palavra, neste caso, e a música, ao harmonizarem-se ou desarmonizarem-se, podem-se harmonizar e desarmonizar de variedíssimas maneiras. Uma delas é o hino, os hinos. E os hinos são uma manifestação, os hinos, a exaltação das pátrias feita nos hinos é uma das manifestações mais violentas de poder. E, no fundo, aquela que mais pode sobre as massas. E realmente eu não percebo porque é que não há pelo menos um músico. Por outro lado, achei imensa graça que todos os intervenientes, cada vez que usaram a palavra, tiveram uma imensa cautela no uso dela. Um dos, parece-me que foi o arquiteto José Neves, até pediu desculpa por ter usado a palavra antifascismo. Isso indica, e todos mais ou menos tentaram fugir a um discurso oficial. Isto é, não se, inconscientemente, eu não gosto da palavra, mas enfim, é que há. Inconscientemente subtraíram-se a um discurso que considera o discurso do poder. E, no entanto, não há um representante desse discurso na mesa, como também não há um representante, especialmente da música. Falou-se de dodecafonismo, falou-se de música serial para o serialismo, e vimos um filme onde
onde foi ouvido uma peça do Schoenberg e foi lido, e eu insisto nisso, foi lida uma carta. E as palavras dessa carta são, algumas delas, extremamente violentas e denunciadoras. Gostaria de saber o que é que levou a essa omissão. Muito obrigado. Bom, a culpa é minha. E do Zé Manuel também. Não, quanto aos escritores é simples. Os escritores em que eu penso sempre, acho que todos nós os conhecemos, talvez já conheçam menos, que são amigos nossos quase, eu tinha a certeza absoluta que não vinham. Eram os únicos que eu compreendo. Tenho mais laços, tanto um como o outro não viriam. Talvez um viesse, mas enfim, são dois escritores em quem eu pensei, falámos nisso. Enfim. Músico, pensei vagamente, mas acho que o cinema é melhor que a música hoje. Não, a música não acompanha o cinema, é uma opinião. Portanto, os filmes que estão aqui, o John Ford, o Bertov, eu acho que eles trabalharam mais do que os músicos, de certa maneira. Ou seja, isto para não sendo um bocadinho pretencioso e um bocadinho, vou dar aqui um bocadinho em desacordo com o Rui, eu não concedo essa ideia da imobilidade, não existe para mim. Não, mesmo que ela seja um bocadinho poetizada, no cinema o que há é movimento. E se não há uma criação ou um modelo, não existe. Não sei se há outra forma a dar, mas não há mesmo. Porque senão fazia outra coisa. O que me interessa no cinema é mesmo essa tensão do movimento. O movimento pode ser artificial, pode ser artificial, não tem as dimensões todas, não tem... Mas, resumindo, eu acho que os cineastas ocuparam um bocadinho o lugar dos músicos, é uma opinião bizarra, não é só minha, acho eu, mas porque a música, como o teatro, por exemplo, podia ter pensado no teatro, por exemplo, ou na dança. Eu acho que o teatro, a dança e a música, sobretudo, estavam próximos do cinema, daquilo que eu chamo uma coisa mais, umas artes mais próximas com a plateia, digamos, e o teatro, a dança, não sobretudo o teatro, mas o teatro e a música passaram para um plano de absoluta irrelevância, eu acho. Pode-me dizer que o cinema não interessa a ninguém, o de Hollywood, não sei o quê. Mas eu volto à minha história, eu só gosto. Interessa muito pensar a história do dinheiro, o que é que esta fantasia e esta realidade ao mesmo tempo, que é tanto dinheiro, porque é que as pessoas têm este interesse em vir a estas salas ver tanto dinheiro, ou pouco dinheiro. Eu gosto mais de pensar o cinema assim, portanto, menos como eles falam, mas estou de acordo com eles todos e gosto muito de ouvir falar. Mas eu gosto de ver estas coisas desta maneira. E porque o combate no cinema não tem paralelo, talvez tenha o único aqui com o Zé. Foi sempre um combate muito violento, das pessoas que fizeram cinema, muito discreto. Muito discreto. Os grandes artistas do cinema foram sempre os mais pacatos. Aqueles que nunca se deu... Eu vou dizer coisas horríveis agora. Os grandes revolucionários do cinema, já foram ditas, portanto não sou eu que estou a dizer, não são Andrei Tarkovsky e essas pessoas. Custa-me dizer isto à frente, assim, umas pessoas que estão quase a abrir a boca. Mas não são mesmo. Os que fizeram o cinema andar foram outros. E foram os serventes. Foram os pedreiros, assim, em Hollywood, sobretudo. Na Terra, enfim, na América do Norte, depois em muitos países na Europa, etc. Por vezes são os menos conhecidos, porque são muito, enfim, são conhecidos dos cinéfilos, mas não são conhecidos
da cultura, enfim, da cultura que está aqui um bocadinho representada, porque o cinema sempre tocou, sempre esteve dentro da indústria, e quando não esteve dentro da indústria, só agora é que está a sair um bocado, saiu depois começou a sair depois de aparecerem uns tipos como o Godard e como o Antonioni, essas pessoas atiraram para o outro lado e agora até estão nos museus. Mas o cinema tem essa... Até nasceu assim, sem som, não é? Sem música. Às vezes pergunto-me se deve haver ou não estas coisas dos pianos e tal, para certos filmes. Há versões, pode-se fazer com e sem, não é grave. Mas o desafio também do que eu expus aqui neste programa, que se devia pôr nas escolas de cinema, etc., eram muitos desses filmes que não tinham som, nem música, que a faziam. Os filmes de Dziga Vertov são, como aliás o Shostakovich tem belíssimos textos sobre ele, eram enormíssimas cantatas, elegias, conforme. Até chegou a fazer pequenas bagatelas, que ele chamava cinetracts, que eram panfletos políticos, por acaso. Às vezes só pensava na política, quase, ou no movimento e a política. Portanto, eu acho que isto não... As palavras também são reversíveis, não é? A gente pode dizer política, eu quando penso em política penso em música, por exemplo. E não é grave, não é chato, não é... Eu gosto da palavra política, por acaso. E também gosto da palavra música. E é assim que eu acho que o cinema nasceu movimento e música, ou nasceu com essa ideia, ou com essa ambição, aspiração. Pensar no Vertov, no Chaplin. O Chaplin era músico, né? Compositor. Penso muito nos russos, todos os russos, na amizade entre eles, nos contactos, Shostakovich, o Vertov, o Eisenstein, etc. O problema é quando se bastardizam estas coisas, não é? E o cinema se torna apenas visual, como eu digo, à custa de uma sopa musical impossível, não é? Que é o caso que é hoje. Que é assim uns banhos de música a metro, ou seja ela a imitar a clássica ou a erudita, ou seja, pop, e perde nas duas frentes. O cinema perde tudo nessas alturas. Pronto, eu estou-me a defender com isto é uma defesa mal feita, mas pronto, estou-me a defender da música porque todos nós aqui, adoramos música, claro, não há qualquer... Mas eu, no caso, sendo cineasta, sendo eu responsável pelas escolhas, acho que o cinema... Teria interesse ouvir um músico, mas, enfim, já os escritores, sim, tenho culpa, mas pensei que eles não vinham, e eles não vinham. E mais? Não percebi aquela ausência da figura do discurso do representante do discurso do poder. Estão alguns, não vou dizê-los, mas estão cá alguns. Não estão aqui. Enfim. Ali estão. Coitado, mas é. Coitado dele. Eu, por exemplo, visito diariamente agora e já disse no primeiro debate que tivemos. Eu gosto muito, não gosto de fazer contas, mas quando estou a fazer um filme, não é propriamente por acaso até tenho pessoas que me ajudam nisso, mas é disso que se trata. Quando eu faço um filme, é disso, para citar o Brecht outra vez, perco mais dias e noites a pensar na chamada produção do que no chamado trabalho artístico. E é disso que o meu trabalho artístico vive. Quer dizer, se há arte no trabalho é porque eu tratei bem da produção. E quando tenho visitado ali o Zé Manel agora, coitado, ele só trata das coisas. De vez em quando vem aqui e não tem tempo de ver os filmes, né? nem está connosco, etc. Portanto, ele é um representante disso. Estavam em mais 2 ou 3.
sei se ainda estão, mas Posso dizer uma coisa? Este debate não é sobre a Cinemateca, mas há uma parte do que tu disseste há pouco com a qual eu me sinto profundamente identificado em termos do trabalho que fazemos aqui. E acho sinceramente que não é diferente ser na Cinemateca ou outro organismo da cultura do Estado neste momento. Que é, quando tu disseste a propósito do dinheiro, qual é a atitude que se pode ter e o que é realmente importante e o que é que se pode fazer. Eu passo a vida a dizer isso e portanto, só quero dizer isto, não quero dizer mais nada a propósito desse assunto, que é que a Cinemateca tem hoje muito menos dinheiro do que já teve. E, em alguns casos, isso é um problema, de facto. Nós podemos fazer menos coisas. Por exemplo, no mundo atual, mostrar filmes torna-se uma coisa cada vez mais... é um pesadelo, porque o cinema está cada vez mais controlado por gente que já não é a gente que fez os filmes ou a gente que distribui os filmes. É uma outra categoria de pessoas que negocia direitos de filmes. É outra coisa. E a distância, muitas vezes, nem em todos os casos, felizmente, mas em muitos casos, é uma distância imensa face ao que é realmente o produto, como eles chamam, que eles têm nas mãos para vender. Portanto, a falta de dinheiro é um problema. Mas eu acho que o nosso trabalho é precisamente aquilo que o Pedro disse que ele fazia em relação ao trabalho dele. Ou seja, é sempre possível fazer coisas e a nossa responsabilidade é fazer sempre coisas, mesmo que tenhamos que inventar soluções completamente diferentes, contando com as condições materiais que temos. É só isto que queria dizer. Mas o que eu já estou a dizer, é um aviso que eu faço, é que se há umas certas e determinadas pessoas se percebem que a Cinemateca enche assim tantas vezes e tal, qualquer dia vem cá privatizar isto. Quando isso é pau. Isto não é para assim. Era em relação à questão da resistência, que acho que há, em primeiro lugar, dois tipos de resistência. Há a resistência afirmativa, que é a resistência de recuo. De facto, tenho muito medo da resistência de recuo e quero sempre estar ao lado do que resiste, afirmando a própria resistência. Outra coisa tem a ver diretamente ali com o Pedro, que eu admiro imenso, nem ele sabe quanto, e tem a ver com a escrita e os escritores. Se a maior parte do que se escreve é... não encontro palavras para dizer o quanto é repelente, assim como os escritores, assim como há um poeta que eu admiro, que é Manuel Freitas, que diz e que fala das excursões de escritores entre aeroportos, entre congressos, a aplaudirem-se mutuamente. Há alguns escritores que, digamos, que até que destroem a própria literatura de que se servem. Há, nomeadamente, o que está aqui ao meu lado, e esses são de uma profunda, tenaz resistência. Pois. Eu gostava de voltar um bocadinho. Eu compreendo estas coisas todas do dinheiro e da falta do dinheiro. A Cinemateca está nas lojas. Era preciso haver mais dinheiro, era preciso que estas salas estivessem sempre cheias como estão hoje. Era preciso que as pessoas saíssem de frente dos computadores e viessem ver um filme projetado. Se cultivassem mais, era preciso muita coisa.
Porque isto, no fundo, quem está aqui reunido, entre as pessoas que estão sentadas nesta mesa e as pessoas que estão aí, não há uma grande diferença, quer dizer, entre o ativo e o passivo, entre o espectador e o criador. Eu não vejo aqui uma grande diferença, porque há algo aqui que nos reúne, que é sermos todos, de alguma maneira, marginais. Quer dizer, somos marginais, nós fazemos parte de uma raça em extinção. Não é? Também não estou a advogar que se crie um jardim zoológico só para nós, não é? E que se chame Cinemateca, ou se chame Museu de Serralves, ou que se chame o que é que seja, não é? Mas eu gostava de voltar aqui a uma coisa que gostava de baixar, quer dizer, gostava de levantar um bocadinho mais isto só para voltar a uma imagem de Epinal, não é? Quer dizer, que no fundo é a imagem. O que é que nos resta depois de ouvirmos um bocado de música, de ver uma exposição de pintura, de ver um filme, de ver uma exposição de fotografias, de ler um livro? Resta-nos uma imagem. E esta coisa da imagem é profundamente misteriosa. Quer dizer, é tão misteriosa que é o véu de Verónica, é o Santo Sudário, o véu de Verónica é o primeiro negativo que existe. Não é? Eu sou capaz de reduzir um filme do Pedro Costa a um fotograma. Eu, no fundo, faço a glorificação da fotografia. Estou a fazê-la agora aqui. É propositado. Porque primeiro foi a fotografia e depois é que o cinema apareceu. De maneira que, aqui nesta mesa, o cinema é a arte mais nova. O poder de contenção de sentimentos, de ideias, numa só imagem, é uma coisa que ainda me fascina e é por isso que eu continuo a fazê-la. Porque é uma coisa extremamente difícil. E isso fascina-me. Da mesma maneira que me fascina o poder da palavra. E aqui estou de acordo que falta aqui alguém da palavra. Falta alguém do verbo. Não é? Porque o verbo disse, faça-se luz e fez luz, não é? Quer dizer, vimos muito atrás. E gostava só de ponderar nisto, de deixar aqui uma coisa sobre o que é o mistério da imagem, não é? Quer dizer, e continuamos fascinados com isto. Agora, depois se a imagem é comercial, se vende, se não se vende, se para produzir é preciso mais dinheiro ou menos dinheiro, quer dizer, uma imagem é feita com uma lomo ou com uma pinhole, como foi a primeira fotografia feita. Quer dizer, é a pobreza total, não é? Depois estamos na Cinemateca, que temos que falar de Hollywood e temos que falar, obviamente, de todos os meios que foram dados aos cineastas e quantos cineastas nós vimos perderem-se em Hollywood. Quantos? Muitos, não é? Muitos que trabalhavam com meios parcos na Europa e que foram para a América e outros não é? O Hitchcock não. O Hitchcock, quando recebe o Life Achievement Award em Hollywood, diz com uma voz de bebê, diz assim: "This is what you get when you're a good boy." Pronto, mas eu gostava de voltar ao sério e ao poder, e deixa só isto, o poder de uma nota num piano, não é? De eu chegar àquele piano e fazer assim, um dó ou um ré, um fotograma num filme, um bocado de fotograma que caiu na sala de montagem e que não foi usado. Agora o digital já não tem isso, é tudo os ecrãs. Mas o Buñuel que montava em cima da mesa da cozinha com uma faca, o que caía no chão do Buñuel era ouro. Não é? Quer dizer, pronto, o ouro de um é o lixo dos outros e vice-versa. Quer dizer, mas a maravilha que é, e que ainda continua a ser, a imagem. A imagem. Com que imagem é que nós vamos ficar de tudo isto? Até deste ciclo.
Qual é a imagem com que vamos para casa? Imagem intelectual, imagem visual mesmo, quer dizer. Isto continua a ser fascinante. Isto há de continuar até já não ver imagens. Porque no fundo acho que as ideias são imagens. Porque tem a ver com o ver. Mesmo quem não vê, tem imagens. E muitas vezes quem não vê, vê melhor do que os que vê. E só para citar a pessoa que está aqui, que eu admiro muito, que fez este comentário sobre não haver ninguém das vezes aqui, o Rui Nunes, que é um homem que eu admiro profundamente. Como ele costuma dizer, ou como ele uma vez escreveu, e que eu gosto muito de citar: ver é sempre ver morrer. Quem mais quer colocar questões? Digo sempre isto, aproveitem agora. Como? Houve uma coisa que todos me pareceram concordar bastante, que era qualquer uma das artes que representam ter uma direcionalidade que é uma coisa que é dada aos outros. E isso acho que não passa só por ter um propósito, por ter uma mensagem, mas por essa mensagem chegar aos outros. E isso pareceu-me que era o que a fazia diferir de um desabafo. Também foi a expressão que usaram. Eu não vejo porque é que para ser arte tenha que ser uma coisa dada aos outros. Não vejo porque é que tem que ter uma finalidade política ou porque é que tem que acrescentar algo ao outro. E também não percebo porque é que há formas de arte diferentes, porque é que o cinema, ou a fotografia, ou a música, ou a escrita não podem representar a mesma imagem. Porque é que não pode haver um sentimento, uma ideia passível de ser mostrada de formas diferentes? Acho que é isso. Eu acho que está certo, completamente, tanto de um lado como do outro. Ou seja, há de facto maneiras que as várias artes têm de tratar que pode ser a mesmíssima coisa. E há os dois casos. Há o caso de que de facto pode haver essa intencionalidade de dar qualquer coisa aos outros, até de haver essa intenção. Pode haver e haver uma mensagem, até pode haver uma mensagem de tal forma enclapsada na coisa que está a fazer, que só pode ser descoberta e descodificada muito tempo depois. E pode haver, nem passar pela cabeça do artista, essa necessidade de transmissão aos outros. Portanto, você está completamente certo tudo. Só que há as hipóteses todas. Não são mutuamente exclusivas. Está tudo certo. Pode haver isso. Uma pessoa pode dizer assim: a minha intenção é levar uma mensagem aos outros. E outro diz assim: eu não quero saber nada disso. E outro diz: a mensagem que eu estou a transmitir não há outra ainda para ela. Todas as três hipóteses existem, coexistem e foram ditas já por grandes artistas todas elas. Portanto, é tudo possível assim. De qualquer forma, há aqui este movimento. Põe-se qualquer coisa cá fora. Isso aqui é que é inevitável. Põe-se qualquer coisa cá fora. Ainda não há forma de arte de pensar essa arte para dentro e ficar lá dentro. Isso não há. Nem a culinária, porque a culinária eu tinha que fazer. A culinária, quando a gente come, é que é essa arte assim, põe-se para pôr para dentro. Mas ainda não há uma forma de arte que diga: o que é que o senhor faz? Eu sou artista com um nome esquisitíssimo, e o que é que me tem que dar a sua arte? Está dentro de mim. Há umas coisas que se chamam. A vida também é arte. Isso é que pode aproximar-se um bocado disso, mas essas hipóteses, porque acho que está todas certas. Há todas as hipóteses. Mas uma pessoa pode analisar e dizer assim: não, mas há sempre uma mensagem, está bem. Ou então pode analisar e dizer: não há nenhuma mensagem.
Pode dizer, então se a mensagem é importante, há de se prolongar no tempo ou só ser vista mais tarde. Isto também pela parte de quem analisa pode haver as três hipóteses. Mas a coisa que é importante e que junta todas é que é uma coisa posta cá para fora. É assim, ex. Não vou dizer expressão, porque também não gosto muito da palavra, mas é para fora. Só para terminar, palavras como mensagem, isso já sabemos que não é uma palavra precisa neste caso. Mas só para terminar o que o João Queiroz disse, há aqui uma regra dura e infalível da vida, que é só existe arte se houver quem a receba. Não se pode fazer arte que se autodevore e que fique na gaveta. Portanto, não é questão da mensagem ou de outro tipo de coisa, ou emissor, ou setor, não é isso. Mas a arte, pela sua natureza, só existe se despertar qualquer tipo de emoção em alguém. Se não sair dentro de nós, como diz o João, não chega a existir. Portanto, tem sempre que haver, tem que se fechar sempre o círculo. De uma forma ou de outra, mais óbvia, menos óbvia, mas é uma lei dura, mas também é a luta dos artistas. É lutar para ter aquilo que chamam o público, não é? O público pode ser uma só pessoa. Não é preciso serem 3.000 pessoas, pode ser uma só pessoa. Mas tem que tocar, de alguma forma, alguém. Não sei se respondemos. Isso é magia. Não, às vezes já vi coisas, depois de passar um tempo, pensei em outras coisas que não tinha pensado no momento. É tudo possível, como diz o João. Interessa-te saber o que é que acha disso um arquiteto que não tem nenhuma hipótese de vir a ser um artista, como diz o Não sei, antes de dizer os arquitetos, é só porque nunca, tenho que dizer sempre que eles esquecem-se. No caso do cinema, há muita gente, desde o princípio do cinema, que impede que o cinema seja visto. Não é só a gente querer fazer. Fascistas. Que a gente tentado fazer. Porque eles nunca falam disso, acham que é assim, faz uma fotografia, uma escultura e pronto. Não é, no cinema não é assim. Há muita gente, desde o princípio do cinema, que está na política, na arte, na indústria, no exército, está em todo lado. Que diz que há certas coisas que não podem ser vistas. Este filme passou. Não, eu estou a falar pelo cinema, porque eles nunca dizem isso, portanto, eu falo por mim. No cinema é assim, há hoje em dia, eu já disse a Luz ao Mundo, mas podia dizer, excluo completamente a Cinemateca, mas produtores do Instituto de Cinema, alguns museus, curadores e os críticos impedem que muitos filmes sejam vistos. Isto é preciso ser dito, sempre. E não esquecer, no caso do cinema. Quero lembrar os vossos casos. Eu acho que os vossos casos são diferentes. Só acrescentar uma coisa. É que eu acho que no caso do cinema é mais do que isso, porque provavelmente, e não estou a pretender pensar tudo agora, mas provavelmente mais do que nas outras artes, ou em algumas delas, mais uma vez com exceção da arquitetura, uma grande exceção da arquitetura, o cinema é um lugar onde há muitos filmes que não podem ser feitos, que não chegam a existir, que não deixam que existam. Isto aconteceu desde o princípio do cinema. E não falo em abstratos, falo de projetos concretos que podiam ter sido feitos e que nunca foram feitos porque não se quis que eles fizessem. Eu imagino com a arquitetura. Não, é que há uma coisa que dizem todos os dias. Quando eu quero, tu disseste assim, então mas eu não posso querer fazer uma coisa e faço. Connosco é difícil dizer, agora vou fazer um prédio. É difícil, eu tenho uma massa e passa a ser outra coisa que não é arquiteto. Tem sempre alguém que me pede uma coisa. E depois, as coisas que me pedem em geral são para ser utilizadas. É capaz de ser por isso que ele tem um bocadinho de nojo da arquitetura, porque tem este lado assim mais... Sim, também utilitário, claro, de muitas outras coisas. E, portanto, quando nós arquitetos estamos a fazer uma vez, para já alguém que nos pediu para fazer, ou encomendou, não é a palavra, encomendou-nos. E depois temos que imaginar-nos lá, ou imaginar alguém lá. Eu, por exemplo, imagino sempre a mim próprio.
Quando estou a fazer, sou sempre eu. Sou sempre eu. Estou lá. Estou a fazer, se faço habitação social, não estou a imaginar um pobrezinho lá. Estou a imaginar um pobrezinho mesmo. Eu estou lá. Ou estou a imaginar as pessoas que gosto, as pessoas que amo. Não é? Assim, aquela fica bem ser aquela escada, se não fica bem, a escada não está bem ainda. Faz sentido assim mesmo. Porque é uma coisa que o Rui está sempre a dizer, deve ter lido um filósofo qualquer e diz isso muitas vezes, eu acho que tem razão. Que é eu sou o outro. E o outro sou eu. Portanto, mesmo tendo a fazer só para ti, acho eu, quer dizer, não estás sozinho no mundo, não é? Para já isto sai cá para fora. E ontem também dizia-se uma coisa que eu acho que qualquer das. Que é o Fernando Pessoa dizia uma coisa na altura, opinião naquela área que as coisas, não é? Muitas delas até que podia publicar mais e não publicou. Pode haver que aqui quem saiba mais, que o Rui não sabe muito mais do que eu sobre isto, muito ignorante. Mas ele dizia uma coisa que eu não me esqueço, que é mais ou menos isto. A forma que eu encontrei de estar sozinho foi fazer poesia. Para um arquiteto isso é completamente impossível. A forma que eu encontrei de estar acompanhado é fazer arquitetura. É uma das formas que eu encontrei. E para eles, para o Pedro também tenho a certeza que em relação ao cinema acontece. O Paulo Musolino, quando esteve aqui, falou de Robert Frank e da solidão que às vezes não é? Que representa a fotografia. E foi dizer que para esta coisa da solidão, mas estar sozinho a fazer coisas, eu não sei se é possível. Sei, mesmo não sendo arquiteto e sendo artista. Se for possível, acho que não é nada bom. Acho que não é bom mesmo. É contra-revolucionário. Desculpe. Isto, desculpa, é irónico. Percebeu ou não percebeu? Obviamente. Bom. Mas o facto de ser irónico não altera os discos. Não, porque eu queria denunciar. Pois, não, mas o que é interessante é que não foi só o arquiteto José Neves que falou assim. O que todos, mais ou menos, vigiaram o discurso. E o aspecto que eu estava a focar era o aspecto inconsciente de vigilância do discurso. Porque mesmo a ironia, neste caso, indica vigilância. Isto é o que eu acho, obviamente. Mas achei interessante isso. A palavra parece que as pessoas têm a ideia de que a palavra é transparente e diz o que quer dizer, mas não diz. Está sempre a dizer outras coisas, acho eu. E tanto que está a dizer outras coisas que nós estamos sempre inconscientemente a alterar o nosso discurso para ver se não vai coincidir com qualquer coisa que queremos dizer. Ou para ver se somos bem ou não entendidos. A palavra tem um poder denunciante terrífico. E nós não nos podemos subtrair a elas e por isso temos medo. E realmente, peço desculpa, aquilo que eu vi foi um medo terrível da palavra. Pediu desculpa agora. Mas foi propositado. Logo o seu desculpa também foi propositado. E irónico. Mas é isso. E o que é interessante é que esse método de discurso, passo a palavra, cá estou mais uma vez, a pôr as coisas nos eixos que eu acho que quer dizer, passo a palavra ao método de discurso, também devia ser estudado em relação aos discursos que os 5 ou 6 produziram. E não foi. E quando eu falei da música, por exemplo, da utilização dos filmes, falei por causa da dimensão do poder. Porque percorreu também todos os discursos esse conceito, o conceito de poder e a relação da arte. E quando Pedro Costa fala da sua libertação do poder, porque é o produtor e o realizador em si, era do poder político que estava a falar. É sempre do poder, o poder é sempre político. E a música foi utilizada como instrumento de poder nos filmes. Como instrumento de propaganda. Isto é, o filme, queira-se ou não, os filmes da Leni Riefenstahl são filmes de propaganda pura. E alguns parecem, eu não percebo nada de cinema, mas parecem muito bem feitos. Horrendamente bem feitos. E foram utilizados, a música foi utilizada, e a palavra foi utilizada. A música ligada à palavra no mínimo.
na gritaria. E está lá, e por isso é que eu falei unicamente da relação da música com a palavra no filme, por causa da importância do poder do filme. Eu há bocado, só para acabar, há bocadinho, se calhar também não disse, em relação aos escritores e a música, quando me falou do escritor e do... Sim. Não, mas sabe, os escritores, e alguns eu acho que também considero, ou deve admirar, sempre tiveram uma relação muito triste com o cinema. Triste mesmo, quando foram convidados, contratados para escrever, ou quando tiveram que escrever, ou quando acharam que podiam escrever, a relação foi sempre triste. O José sabe também disso, para não dizer pior. E alguns muito grandes, o Faulkner, por exemplo, que é o exemplo talvez mais conhecido, viveu em Hollywood, hesitou, foi contratado, recusou, voltou atrás, voltou a escrever, escreveu sobre isso, sobre o seu momento, e muitos outros, o Raymond Chandler, que um considerável escritor, e muitos franceses, sei lá, a Marguerite Duras, por exemplo, um exemplo mais próximo, ou ainda mais perto. Isto porque há umas falsas ideias sobre o que é a palavra no cinema. Falsas. Estou a usar falsas porque, enfim, vai ser uma querela que não acabaria mais hoje, mas por exemplo, nós todos aqui sabemos que, por exemplo, esses amigos que eu tenho, que nós temos, ou outros escritores, eu faço-me brincar com eles, porque os gostos de cinemas deles são tenebrosos para mim. As coisas que eles gostam como filmes são morrer, não é? O que é muito estranho, porque eu gosto do Beckett, eles também, aí não discordamos, na música também não. Se eu disser que gosto dos Pet Shop Boys, eles vão dizer que estás maluco. Mas pronto, já essa ação é trivial. Agora, nas coisas importantes não discordamos, exceto no cinema. E eu acho que isso tem a ver com o que é a palavra no cinema. Aliás, está aí um filme do Godard, já saiu, que acho eu, é bastante abstrato, talvez demais, mas eu acho que é sobre isso. É o que é que podia ter sido a palavra, o que é que realmente foi e o que é que não foi. A palavra, o texto e a boca aberta e a produção de um som que associamos a uma frase, a uma palavra, as frases, etc. O que isso, sobretudo, podia ter sido. Eu cá estava a falar dos cineastas que não tinham nem música, nem som, nem palavra. Ora, esses eram os que falavam melhor e mais, sempre foram. Paulo está sempre a falar do Murnau. É provável que não haja outro cineasta falante da palavra que seja maior que o Murnau. Ou o Dreyer, quando fez filmes mudos também. Não há. Estavam sempre a falar. Aquilo era o que quiser. Prosa, poesia, relatórios, discurso. Era discurso. Portanto, é uma... São complicações, podemos meter em complicações com a palavra no cinema e com a música. E eu acho que o grande cinema resolve isso, é difícil que as pessoas aceitem isso, mas resolve isso de outra maneira, que é música, é palavra. O texto pode ser menor, não é? Os diálogos podem ser infantis, absurdos, ou sem significado, porque também há. Não quer dizer que o cinema não deixe de ser música e... A palavra, não sei se... A palavra... Isto é muito abstrato, eu próprio não sei onde é que me estou a meter. Toda a palavra, não dos livros que são utilizados, dos grandes chamados grandes livros que são utilizados como... Sim, pois. Como da base do escrito para um filme. Estou a lembrar da Morte em Veneza, que é um texto espesso. O texto do Thomas Mann é um texto espesso e pesado e filosofante. Eu não gosto daquele texto.
E o filme é um filme que consegue ir muito mais além para mim do que o próprio texto. Porque a imagem tem uma inocência que a palavra não tem. Ainda tem a inocência que a palavra não tem. E é a inocência da imagem que destrói completamente o poder miserável da palavra. E isso é que é fascinante para mim na fotografia e no cinema. É quando a imagem surge no esplendor da sua inocência, da sua perversidade inocente. E destrói e denuncia a palavra como denunciante. Muitas vezes eliminando, muitas vezes apagando, muitas vezes não se importa com ela. E nesses textos literários que são adaptados ao cinema, que são transformados em cinema, são todos horríveis, quase todos horríveis. Eu estou a lembrar da Guerra de Paz feita por quer dizer, uma coisa absolutamente. Quer dizer, é um dos filmes preferidos de José Neves. Mas não sei se se lembra de uma cena da Guerra de Paz e agora encontrou-se. Mas eu gosto do que. É de uma cuidado no vídeo, isto é uma versão. Em que a Natasha está, isto é uma cena a Natasha está lá no balcão a falar para a estepe e a falar da grande calma que há naquela noite. E aquilo é feito pelo Traveling, é feito pelo helicóptero. Eu trouxe as árvores à banana. Uma ventania desgraçada. E ela a falar do Pedro é outro, não é o mesmo. O helicóptero, não havia helicóptero. É uma conversa. Não havia helicóptero, desculpa. Estava a fazer 52. Não é outro, esse é outro. Não, eu vi esta Guerra de Paz, acho que é do Popular Ouvidos, não sei se. Eu só conheço um do americano, que é o Não sei se se lembra desta cena que a Natasha está a falar do silêncio da noite, do luar sobre os campos, aquela coisa só. Uma situação séria. E aí vão os primeiros. Sem melindre nenhuma palavra ao texto, etc. Uma coisa que talvez ajude e que é fácil de pensar é que o cinema, se calhar, tem a relação do cinema com a tal palavra vem de outra tradição, não é da palavra impressa. Não é? Agora falou de livros e se calhar disse, pronto. O cinema não tem muito a ver com os livros, não tem nada a ver com livros, tem a ver com a palavra, como é que se diz? Como eu venho da história, estou sempre a dizer isto, o que eu me lembro da minha história que eu estudei eram aqueles que andavam a dizer, não é? Eu estive mais na Idade Média, portanto, antes do Gutenberg. Nessa altura, dizia-se. Não se percebe bem o que é que se dizia. Depois, a certa altura, foi, enfim, há um historiador que depois falou disso. Os monges, ou o povo, ou o clero, ou mesmo os guerreiros, diziam coisas. Alguns fixavam coisas na tola. Eu até fiz um filme que tinha a ver com isso, que era fixar na tola. E depois declamavam nas praças, nas igrejas, nas ruas. Mas isto tudo foi antes dessa outra palavra, não é? Essa outra palavra eu acho que nunca devia ter interessado o cinema. E a grande maldição foi que houve uns tolos, uns patetas alegres que achavam que era isso. E vê o cinema que existe. Eu acho que é essa a maldição, é que as pessoas começaram a ir para os livros, para a palavra impressa e para toda a espécie de... Não é o seu caso, não é o caso do Beckett, não é o caso daqueles dois que podiam estar aqui, não é o caso do Faulkner. Mas se calhar eu vou dizer, como digo sempre no cinema, 99,9% dos livros não existem, não é? Ora, ainda bem que isso não tem nada a ver com o cinema, e nunca teve. O cinema tem a ver com os jograis, com o que está na tola, com a palavra da tola, com a tradição oral. Pronto. O cinema era uma coisa mais próxima, ainda é para mim, para alguns outros, para este também acho que é, uma coisa próxima da tradição oral, medieval quase. Este Straub, por exemplo, eu acho que é um dos poucos que se salvam. Como você disse, se calhar não há nada. Este, por exemplo,
não sei qual é a palavra, se é adaptar, se é filmar, pronto, pegou em textos e fez-los dizer por alguns atores, outros, a maioria não atores, pessoas, amigos dele, ou, enfim, conhecidos, e fez-los dizer textos do, por exemplo, vai tão fundo como o Oberlin, fez Uma Morte em Pé, integral, do bastante Cesare Pavese, um escritor italiano que conhece bem, não é? Bastantes. O Vittorino, o Kafka, fez a América Desaparecida, como é que se chama? Enfim, a América. Faz de outra maneira, e faz se calhar mais próximo disto que eu estou a dizer. Faz destruindo o texto que está no livro, o texto impresso, ou seja, a métrica é a métrica, como ele diz. Ele tira-lhe as vírgulas, ou tenta não pôr, como ele diz sempre, pôr uma ou outra, mas o mínimo, e deita fora os pontos, e vamos dizer o texto como se fosse, como disse, como se fosse pela primeira vez. Como se viesse uma tradição oral, como se fosse... Infelizmente tem que se passar por este registro, não é? por este papel com tinta, mas a ideia era que ele pudesse ser dado a ouvir, como de uma primeira vez, a pessoas que não o conhecem, porque isso é outra coisa que eu também gosto muito no cinema, que eles falam um pouco, é que eu gosto mesmo desta ideia que ele estava a dizer, de dar coisas às pessoas que não as conhecem, que não é só nunca as viram. São duas coisas diferentes hoje. Eu trabalho com pessoas em que sinto isso, percebe? Eu ontem estava a falar deste amigo, que é o Ventura, e ele tem as mesmas emoções estéticas do que eu. São sobre coisas diferentes, mas são iguais. Eu fico tão contente de ver um César. Ele fica tão contente de ver outra coisa, nem vou dizer qual é, percebe? É que não tem a ver com a cultura. E isto é que é outra das maldições, portanto já são duas. É que a cultura, isto dos museus, dos curadores, dos críticos, é abominável, porque eles não concebem isto, percebe? E eu não consigo explicar isto. E estou farto disto, e nem quero explicar mais. Portanto, tenho que fazer os filmes. Mas eu acho que são estes dois problemas. Por exemplo, o cinema está-se nas tintas, para a palavra. O problema é que na escola de cinema eles passam a vida a estudar essa falsidade. Na nossa escola de cinema. Há de certeza aqui pessoas que se calhar já tiveram na escola de cinema. A escola de cinema tem um professor de argumento. Imagine. Nós os dois sabemos que isto é um professor de argumento. Só falta ter um professor de, sei lá, pistola e matar, quer dizer, matar o cinema mesmo. Porque o argumento é a morte do cinema. O argumento, não é? Não estou a dizer mal. Acho eu, não é? Não se pode seguir um argumento dessa maneira. Quer dizer, escrito no cinema. O cinema não é isso. Não é isso. Pois é, o guião é mesmo, a palavra diz mesmo guia, mas o argumento... Se o cinema começa por aí, perde o interesse, está morto. Normalmente verifica-se que não tem interesse, que os filmes são fracos quando começam por aí. E vê-se essa grelha, essa coisa. Portanto, palavra, e eu acho que é isso. A poesia, sim, pronto, resumimos isto à poesia, mas a poesia era dita, não era escrita. Quer dizer, a escrita não era fixada, não, meus caros, é que a poesia, é que o cinema, o mais longe que vai, é que vai muito para a noite dos tempos e vai buscar essas primeiras coisas. O cinema recusava um bocadinho essas coisas, os grandes, o Chaplin, tenho a certeza absoluta, só pensava nisso, só pensava em movimento e poesia. Não tem nada a ver com os livros. Nada. É uma recusa dos livros, às vezes.
Há muitos grandes escritores, eu acho, que preferiam nunca ter tido as palavras deles fixadas em livros. Tenho certeza absoluta. Ao lê-los. Vamos ter que acabar isto devido à hora. Eu antes de fechar, como? Quer dizer uma coisa? Okay. Ainda a propósito da palavra, eu estava aqui a pensar que eu falo por mim, não posso falar pelos outros, não falo pelo Pedro Costa, falo por mim. Eu queria agradecer-vos muito a vossa paciência e generosidade, porque eu, na verdade, acho que o que os artistas dizem não tem importância nenhuma, mesmo. Acho que é uma tentação em que os artistas caem, mas a vida está cheia de tentações e a pessoa passa a vida a cair ou a não nas tentações. Mas nada que os artistas digam tem importância. No fundo, a única coisa que vai existir é aquilo que se chama obra, e só isso é que vai resistir no seu silêncio e na sua impossibilidade. Tudo o resto são tentativas de palavras. Talvez os arquitetos falem melhor, não sei. Mas os artistas não. Estou a falar por mim só. E portanto, agradeço a vossa generosidade de estarem aqui sentados a ouvir coisas sem importância, no fundo, acho eu. Deixa-me só pegar nisto porque foi bom ter esta sala cheia hoje, mas foi muito bom também ter tanta gente a ver os filmes que passaram. Foram muitos filmes, mais de 70 filmes nesta seleção do Pedro. E permitam, eu vou pedir-vos licença para fazer aqui duas citações. Uma é dele próprio, e vou citar de memória num texto uma conversa gravada num livro, que eu cheguei a dizer que quase que podia ser o mote para este ciclo, que é uma frase em que ele diz qualquer coisa como ver um filme é tão trabalhoso como fazê-lo. Ou seja, uma frase de exigência absoluta sobre o espectador, mas eu acho que tem tudo a ver com o que nós fazemos aqui. Ou seja, isto não é um sítio onde passam filmes, onde se projetam filmes, não é? Um sítio onde se tem que fazer isso, esse trabalho de ver filmes. É um trabalho também. E, portanto, acho que vem a propósito. A segunda citação, eu vou pedir licença para ler, é uma citação do Straub, que para mim e para as pessoas da minha idade era muito conhecida, provavelmente hoje para gente mais nova não é, não sei. Eu já não sei a data exata da entrevista, isto era de uma entrevista, numa altura em que ele dava entrevistas, depois passou a dar muito menos. As entrevistas contundentes que ele deu no princípio de carreira, é da altura, penso eu, a seguir ao outono, portanto 69, 70, por aí. Portanto eu lia enquanto adolescente e deu-me trabalho por muitos anos. E portanto é uma memória pessoal. E a frase dele era: penso que devemos fazer filmes sem nenhuma significação, pois de contrário só se faz porcarias. Um filme, digamos, um filme que eu não vi, entre parênteses, mas é melhor dizer mal de um filme que eu não vi, senão depois as coisas complicam-se, como Z, por exemplo. Estou convencido que é um filme que significa alguma coisa, e por este motivo só pode ser uma porcaria, porque conforta as pessoas nos seus clichês. É preciso que um filme destrua a cada minuto, a cada segundo, aquilo que dizia no minuto precedente, porque estamos a sufocar sob os clichês e é preciso ajudar as pessoas a destruí-los. Isto se foi dito em 70, passaram 40 anos, mais de 40 anos. O que se passou no mundo nestes 40 anos não tornou o mundo necessariamente mais civilizado, melhor, em muitos aspectos. Mas há uma coisa que tenho a certeza de qualquer modo, é que os clichês são ainda maiores. Portanto, a frase continua viva. E acho eu, na altura, para nós, quem lia isto era justamente o discurso político que o Straub fazia. Isto era um discurso político. Só queria dizer isto e finalmente os agradecimentos outra vez. Portanto, muito obrigado ao Pedro Costa, primeiro e último, todos os agradecimentos possíveis.
Obrigado a cada um de vocês, Paulo Mazzolino, Rui Chaves, José Neves, João Queiroz, pela colaboração que deram. Tenho um outro agradecimento a fazer. Este ciclo aconteceu numa altura em que nós estávamos a fazer transformações técnicas nas salas da Cinemateca, nomeadamente na sala pequena onde se passou no parte do ciclo, e algumas coisas não correram muito bem. E nessas alturas há umas pessoas que nos salvam. Há uma pessoa que trabalha com o Pedro, na produção dos filmes do Pedro, que foi salvador deste ciclo. Chama-se Abel Ribeiro Chaves. E eu queria deixar aqui um grande agradecimento, porque muito sentido agradecimento, porque houve ali uns pequenos ou grandes milagres técnicos que se conseguiram fazer. Graças a ele foi inexcedível para conseguir que isto se fizesse. Muito obrigado a todos e continuamos.